Olá, começa agora mais uma edição do Gente em Destaque aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. E o meu convidado hoje é o comentarista esportivo e radialista Antônio Carmo, da Rádio e TV Band Vale. Muito obrigado pela sua presença. Rodrigo Romero, muito obrigado você pelo convite. Prazer estar aqui com vocês aí no Gente em Destaque, é sempre uma honra. Vamos começar antes da gente entrar na sua parte de radialista, né, sua trajetória. Você nasceu em Suzano, né? Suzano, que eu costumo dizer que é a capital do Alto Tietê, aqui na verdade é Mogi, né? Suzano, veio bem depois. Nasci lá em Suzano e fiquei a minha infância, né? Lá depois que eu, com 14 anos, mudei para cá, para São José. O que você lembra dessa sua infância em Suzano? Como é que era essa cidade? É um período, quando... Eu sou meio saudosista, assim, rapaz, e uma coisa que me mexe quando eu estou conversando com alguém da minha família, com algum conhecido e tal, a gente se lembra de lá, foi um período maravilhoso. Quem tem a minha idade, quem nasci em 1958, então eu peguei toda a década de 1960, moleque e tal, depois já começando a entender mais as coisas, lá em Suzano. E foi aquele período que não tinha o menor problema de ficar na rua, não tinha violência, não tinha nada. Então nós estamos vivendo agora aqui época de festas juninas. Nas festas juninas, por causa do Antônio, né, meu nome, no dia 13, Santo Antônio, a gente fazia, era tudo na rua, mas aí concentrava em casa. E tinha um outro rapaz chamado Pedro, que morava no fim da rua. No dia 29, concentrava em frente à casa do Pedrinho, nosso amigo. E as festas eram feira lá na rua e tal, e a gente soltava muito balão, que naquele tempo não era proibido, mas eram uns balãozinhos menores e tal, assim, né? Era muito gostoso. Jogar bola na rua, os campinhos que a gente mesmo fazia, pegava um terreninho lá que estava meio... A gente já mexia ali, já botava 2 pauzinhos ali. Foi um momento... Ponto assim, de 11 horas da noite no verão, a mãe tem que ir lá na rua buscar a gente pela orelha, que senão a gente virava à noite mesmo, né? Brincando, e sem nenhuma maldade, sem nenhuma coisa. Era aquela brincadeira de criança, saudável. Então foi um período que, olha, do que eu consigo me lembrar, que eu acho que eu consigo me lembrar a partir dos meus 6 anos, já me vem assim alguma lembrança daquilo que eu tinha lá. Um momento maravilhoso. Ainda a rua Jamil Dália. Ainda, Jamil Dália, nasci, acho que era 159 o número lá. É uma rua que ela é muito próxima, eu costumo dizer que Suzano agora mudou um pouco, cresceu um pouco. Está com 300 mil moradores lá. Quando eu saí de lá em 1973, tinha menos de 100. Então a gente dizia que tinha 2 ruas, a General Francisco Glicério e a Benjamin Constant. Numa você entrava, na outra você saía. Estava bom demais, certo? Para Suzano. Você vinha daqui, entrava de Mogi, pegava a Benjamin Constant, saía lá em Ribeirão Pires e voltava. E tinha as ruas, e essa Jamil Dália, ela dava, era uma rua que cortava e chegava perto ali do centro, né? Ela chama Vila Sueli, mas que era bem pertinho do centro ali. Você tem irmãos? Eu tenho 3 irmãos, né? 2 falecidos e uma irmã que é viva, Ana Maria, que mora em São José também. E os seus pais faziam o quê? A minha mãe sempre foi dona de casa, né? Dos tempos antigos. Meu pai, ele foi meio que biscateiro naquela época, de vender coisas, comprar coisas. Não teve assim uma profissão muito definida, não. E a sua paixão pelo rádio começa muito cedo, né? Muito cedo. Porque hoje, Rodrigo, você vê aí nas faculdades, o pessoal tem faculdade de rádio e televisão, mas o pessoal concentra na televisão, né? E o rádio sempre, naquela época principalmente, não tinha televisão. Então o rádio quer dizer, não tinha televisão, tinha. Em casa, por exemplo, não tinha aparelho de televisão. Era artigo raro, né? Artigo raro. Lá em Suzano, me lembro que tinha a casa da Dona Maria do Dito Soldado, porque o Dito Soldado era o policial da rua, então a Dona Maria, minha mãe era Maria, a mulher dele era Maria, a mãe do Zé era Maria, então era a Maria daqui, a Maria, tinha várias Marias, né? Então a Maria do Dito Soldado era uma casa onde tinha televisão, e ela deixava a gente assistir televisão lá, juntava a molecada, que à noite a gente queria assistir Rin-Tin-Tin, algum seriado que passasse, um jogo que passasse. E aí, mas o rádio era o companheiro, e no começo o rádio ficava na sala, rádio de válvula, né, grande e tal,
e depois o rádio de pilha, mas o rádio sempre foi uma paixão, assim, desde pequeno, adorava ouvir rádio, esportes principalmente, mas ouvia tudo, ouvia Jacinto Figueiredo Júnior, Homem do Sapato Branco, Gil Gomes lhes diz, Silvio Santos na Rádio Nacional, acompanhava tudo de rádio, né, e de esportes, então, de futebol, né, ouvia tudo, Rádio Bandeirantes, Rádio Jovem Pan. É verdade que você tem lembrança até da Copa de 66? Tenho. Eu tinha 8 anos, mas eu já me lembro, por exemplo, em 66 o Brasil estreou contra a Bulgária. Ganhou de 2-0, 2 gols de falta, um do Pelé e um do Garrincha. E foi o último jogo que os dois jogaram juntos, né? E o Brasil nunca perdeu com os dois jogando juntos. E eu me lembro que nesse dia, ouvindo pelo rádio, estava em casa. Depois, me lembro, esse jogo eu ouvi. Depois, perdeu de Hungria, perdeu de Portugal e foi eliminado naqueles 3-1 lá, que machucaram o Pelé e tal. Nesse dia, a molecada, a gente estava tudo na rua, mas a gente escutava porque na casa aqui estava ligado o rádio, na outra casa não tinha televisão, como se fosse hoje. O rádio daqui estava ligado, aqui e naquele tempo era a mesma emissora que transmitia, eles faziam um pulo ali. Então a gente estava na rua jogando bola, ou jogando futebol de botão na calçada, e escutando, e depois o pessoal, Brasil, daí a gente foi, me lembro que foi todo mundo mais perto do rádio assim, e os adultos meio que chorando, né, porque perdeu de Portugal, foi eliminado, aquela coisa toda, e depois a gente lembra que o Portugal pegou a Coreia do Norte, ou Coreia do Sul, Coreia do Norte, eu acho que tinha eliminado a Itália. E a Coreia enfiou 3-0 em Portugal. Para nós foi uma vibra. E lá em Suzano tinha muita português, padaria português. Aí a gente já correu na padaria lá do seu Talarico para provocar. Aí Portugal vai lá e vira para 5-3 com 4 gols do Eusébio, né? Que acabou com aquela Copa. Aí nós ficamos. Aí essa já tem essa lembrança da Copa aí. Eu imagino que depois dessa decepção de 66, a emoção de ver a Copa de 70 já deve ter sido uma coisa grandiosa, né? Aí foi sensacional, porque a Copa de 70 foi a primeira transmitida ao vivo para o Brasil, né? E aí já tinha mais gente com TV, ainda não tinha em casa, ainda não tinha. A gente era bem pobre, não tinha televisão. E aí já tinha na casa do meu amigo Reinaldo, já tinha na casa do meu amigo Palomares, já tinha na casa da comadre da minha mãe. Então a gente já... Então, eu me lembro que só o primeiro jogo Brasil e Tchecoslováquia, que foi dia 3 de junho, meu aniversário é dia 2 de junho. Aí eu fiz 12 anos, e aí a gente brincando, eu quero de presente a vitória do Brasil amanhã. Daí escutei pelo rádio, esse jogo eu escutei só pelo rádio, a gente não foi ver o jogo em lugar nenhum. E aí, depois, o Brasil enfiou 4-1, já foi uma maravilha, aí todo mundo animou, e aí, vamos assistir lá em casa no domingo, aí a gente passou a ver todos os jogos, eu ia para um canto, a minha irmã ia para outro, o meu irmão, e a gente ia assistindo aí, cada um com a sua turma, né? Mas aí foi uma Copa extraordinária, naquele time que, eu acho que até hoje, né, o maior time da história do futebol do Brasil, aquela seleção maravilhosa lá. Vem antes ou depois disso a sua fase artilheiro do Urupês? 18 gols em 10 jogos. No time amador lá de Suzano, né? Lá em Suzano, sabe que agora acabou o campeonato, o Ecos foi, da Bezil foi rebaixado para a 5ª divisão. Lá em Mogi, União de Mogi e o Atlético Mogi foram rebaixados. Só tem União Suzano que tem um dinheiro a mais lá e tal. Então o futebol lá não é essas coisas, né? E lá sempre tinha o futebol amador. E tem o time do Urupês, né? Que fica do outro lado da linha. Esqueço o nome do bairro lá. E eu jogava no Urupês de moleque. Mas nessa época, porque eu tinha 12 anos, naquele tempo eu jogava no Dentão. No Dente de Leite. O Dentão era 14 anos. E foi na época em que a gente começava a jogar mas eu jogava no Urupês, a gente jogava sempre brinco. Jogava muito contra o Suzano e a gente ganhava sempre. A gente, Suzano era freguês lá do Urupês, da molecada lá. O Urupês existe até hoje, é um time de futebol amador que disputa as competições e o Suzano se profissionalizou, joga aí a Série A3. Aí daí a gente foi disputar um torneio em Mogi, lá em Mogi das Cruzes, lá no campo do União de Mogi, que existe hoje ainda esse campo, e mais um do Clube Náutico, um campo maravilhoso, que era uma espécie de clube de campo Santa Rita, de São José dos Campos, assim, pessoal e tal, e tinha 2 campos, a gente jogava lá. Foi um período de 70 até 73, quando eu mudei para São José, que eu ficava jogando lá. Jogava mais no segundo quadro, é bem verdade. Não era essas coisas, não. Você começa a trabalhar cedo, né? Com 13 anos. Eu morava lá em Suzano, e eu fui no Natal, o meu pai passou nas lojas Riachuelo e comprou uma calça para mim.
Era assim, ali pelo dia 10 de dezembro e tal, e levou. Aí na hora de vestir não serviu, ficou pequena. Aí ele falou, vamos lá trocar amanhã. Daí nós fomos lá trocar, eu tinha 13 anos. Chegamos lá, na Riachuelo, comprei a calça pro moleque aqui, vamos trocar e tal. Daí veio um senhor, que eu não esqueço o nome dele até hoje, que era o gerente lá na Riachuelo, ele chamava Gediel Claudino de Araújo. Gediel atendia o telefone, naquele tempo tocava o telefone, ele atendia. Lojas Riachuelo, Gediel Claudino de Araújo é o seu dispor. Pois não. Marcou, né? Ficou marcado. E ele era um grandão assim e tal. Daí foi meu pai assim, e o moleque aí não trabalha? Não. Tô precisando de pacoteiro, vamos trabalhar, moleque? Falei, você... Vou precisar de pacoteiro, meu pai vai trabalhar, vem amanhã. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, o pai mandou eu trabalhar lá, como é que eu vou jogar bola aqui? Assim, mas vai trabalhar, filho, é bom. Olha, melhor coisa que aconteceu. Eu trabalhei naquele mês de dezembro, na Riachuelo, como pacoteiro lá. Cheguei lá, ainda encontrei o Walter, que era um cara que jogava comigo, moleque. Falei, já fiquei, mas você vai trabalhar aqui. Eu era o Toninho na época lá em Suzano, vai trabalhar aqui, vou e tal. Bacana, fizemos amizade lá, já tinha amizade. E aí depois, acabou o Natal, o seu Gediel falou, não posso ficar com você. Mas na Pernambucana, que era em frente, o gerente de lá era um japonês, não lembro, é meu amigo, vai contratar você. Aí fui para lá. Aí tive meu primeiro registro em carteira lá na Riachuelo, depois passou para Pernambucana. Aí fiquei só mais um mês, porque a gente mudou para São José. Mas foi muito bom, é uma coisa que eu falo... Acho de maneira extraordinária, quem pode... Hoje tem um estatuto do criança e adolescente que não permite você trabalhar com, acho que 14 ou 16, não sei. Pode ir com um aprendiz. Um aprendiz, assim. Uma coisa assim. Eu acho que é um erro, eu acho que a criança não vai explorar a criança, botar a criança 8 horas por dia com 13 anos. Com 13 anos já é uma criança, mas com 14 anos dá para você trabalhar umas 6 horas, pegar um dinheiro, como eu fazia. Chegava em casa e entregava o dinheiro na mão da minha mãe, ela separava um trocadinho, isso aqui é para você comprar aí alguma coisa, e o resto ficava lá. E com 14 anos, quando eu mudei para São José, eu já trabalhava também e o dinheiro que eu recebia bancava o aluguel da casa. Já era minha responsabilidade, né? Então eu acho que isso não prejudica em nada, ao contrário, só enaltece, engrandece e faz a pessoa ficar muito melhor. Porque daí vem a responsabilidade, vem aprende, né? Saber o valor do dinheiro, né? Não querer aí ficar porque hoje, quem pode, vai lá, tem a mesada, né? Garotada tem a mesada, recebe o dinheiro, o pai, tá aqui para você bancar suas coisas, comprar suas... Se tem, tá lá, mas se você pode, como tem empresas, até familiares, que já vai trazendo o filho, né, a filha, o pessoal da família para trabalhar junto, eu acho isso de uma importância muito grande. Para a gente fechar esse primeiro bloco, você falou um pouco dos seus pais aí, né? O que tem de característica de personalidade que você acha que herdou do seu pai e da sua mãe? O meu pai, assim, nós vivemos pouco tempo juntos, né? Porque quando eu tinha 14 anos, quando fui para São José dos Campos, e meu pai não veio, aí ele separou da minha mãe. O que eu lembro bem dele é que quando que eu era moleque, todo domingo a gente ia assistir jogo de futebol varziano. Botava eu na bicicleta, ali atrás, na garupa, e a gente ia ou no campo do Guarani lá, que era um time de camisa azul, ou no campo do Europeus, ou no campo do Suzano, ou no campo do Tupinambá, e todo domingo tinha um jogo atrás da gente, e isso era o que ele fazia, ele não era muito chegado com a gente e tal, assim, não tinha muito contato. Com a minha mãe, essa foi a guerreira que cuidou de tudo, cuidou de mim, da minha irmã principalmente. Meu irmão já era mais velho. Esse meu irmão, um morreu logo novinho, o José. Depois o Joaquim, esse morreu, ele já bem depois, mas ele tinha 14 anos mais velho que eu. Eu fui ali a Rapa do Tacho lá, então ele tinha 14 anos a mais do que eu, então ele me ensinou muita coisa. E com a minha mãe me deu os grandes valores da vida, assim, tem que ser honesto, tem que fazer isso, fazer aquilo, não pode fazer coisa errada, aquela coisa de cuidar mesmo da gente, deixou um legado muito bacana. Quer dizer, vocês vêm para São José, você com a sua mãe, a família da sua mãe, sua mãe tinha família aqui, é isso? Isso. A minha mãe, os familiares são aí mais o bairro de Minas, mais aquele bairro do Guira, que tem em São José, um lugar muito bonito, muito gostoso, onde existem ainda alguns familiares mais distantes da gente. E tinha o pessoal de lá, daí o pessoal se dissipou, cada um para um lado e tal, e uma parte da família da minha mãe foi para o Paraná. E depois eles voltaram para São José em 1972, e minha mãe não via essa irmã dela, minha tia Lavínia, já há 10 anos, 15 anos, não via a outra tia Amélia há tanto tempo, e uma parte ficou em São José, né? Mas perdeu-se o contato naquele tempo, era mais difícil, era só por carta.
Não tinha jeito, não tinha telefone, nem pensar, era um negócio muito mais difícil. E aí, quando essa família da minha tia Lavínia voltou do Paraná, com o marido, meu tio Dito e os meus primos todos lá, o Zé, o Odete, o Jorge, o Nenê, o Toninho, todo mundo, voltou todo mundo. E aí chegaram e procuraram achar a minha mãe. Daí e a minha tia, minha irmã, tá em Suzano, acharam. E aí ela falou, o que tá fazendo aqui? Só tá vocês? Só vão para São José dos Campos, a nossa família tá voltando tudo para lá, tem emprego. E foi num período, realmente, São José em 72, quando eu mudei para São José em 73, salvo equívoco de minha parte, São José tinha 6 prédios. Estava começando naquele boom da construção civil, então muita gente veio trabalhar na construção civil. E a Embraer tinha recém sido inaugurada. Então começou a indústria e a parte de construção civil. Daí São José disparou, né? Foi um negócio extraordinário. E aí nós viemos para cá. Aí a minha tia já morava no Jardim Satélite, alugou uma casa do lado dela para a gente vir morar aqui, e daí ficamos. Tá certo, vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.